Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, ao iniciarmos a nossa sementeira desta manhã, manifestamos o nosso sincero propósito de trabalhar na Tua seara bendita, mas te rogamos inspiração a nos fazer instrumentos da Tua vontade. Suplicamos ainda, e humildemente, que a nossa palavra dita e ouvida possa traduzir as bênçãos da instrução sublime e transformadora do Teu Evangelho. Que a Tua luz e a Tua paz presidam a todas as tarefas enobrecedoras dos homens de boa vontade, estendendo-se caridosamente àqueles que ainda se demoram à margem da vereda iluminada pelo Teu amor. Com as pessoas de boa vontade e com todos que se dispuserem a estar conosco nesta conversa amiga, mais um Sementeira Cristã. Programa espírita, produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia do nosso programa. Inicialmente, os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 809. A pergunta: se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde são responsáveis? A resposta: sem dúvida. Eles não são responsáveis pelo mal que outros fizeram, tanto menos que podem ignorar. Mas, frequentemente, uma fortuna não chega a um homem senão para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Bom para ele, se o compreender. Se o faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos. Avisamos a nossa prezada ouvinte Jandira Marques, da Vila Europa, que a sua pergunta será respondida hoje. A Jandira endereçou à equipe do Idefran a seguinte questão, precedida de breve comentário. Fui vencida pelos conselhos de familiares e amigos e me inicio na doutrina espírita. Mas confesso que o que mais me move nesse sentido é o problema que carrego comigo e que considero muito grave. Sou exageradamente voltada para mim mesma, tenho excessivo sentimento de posse, o que me causa dificuldade no relacionamento com as pessoas, dificuldade de amar. E que agora, nesta altura da minha idade, talvez melhorada por força das experiências que a vida me impõe, me convenci de que tenho que mudar. Eu gostaria de saber dos senhores o que é auto-amor, o que é egoísmo, se uma coisa se confunde com a outra e o que fazer para livrar-me desse mal que só agora vejo que é tão grave. Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Jandira. A resposta virá no final deste programa. Ouvintes, vamos hoje repetir uma entrevista muito interessante que foi realizada pelo nosso companheiro Felipe Salomão com o também nosso confrade Walter Barcelos de Uberaba, quando aqui esteve para uma série de palestras. Vamos ouvi-la. Ouvintes do programa Sementeira Cristã, muito bom dia.
Estamos aproveitando a presença do professor Walter Barcelos, da cidade de Uberaba, entre nós, para a realização e participação do mês de Kardec, para fazer uma entrevista com ele para o nosso programa. Inicialmente, colocamos o microfone à disposição do professor Walter Barcelos para as suas saudações. É com muita satisfação e alegria no coração que eu estou visitando mais uma vez a cidade franca e adentrando os portais das mentes e dos corações francanos através desse programa radiofônico, abraçando a todos fraternalmente, rogando a Jesus que abençoe a todos. Professor, sabemos que a doutrina codificada pelo professor Hipólito Leon de Denizar Rivaio encontrou no Brasil campo fértil da sua aplicação. No seu entender, o Espiritismo no Brasil é o que Kardec implantou? Tudo é um processo histórico. Quando houve a codificação do Espiritismo na França, Jesus, a espiritualidade, já sabia que o futuro dela estaria aqui nas Américas, no Brasil. O plano é deles, não é nosso, a gente não entende bem. Mas aquelas terras eram novas e virgens, mas para o Espiritismo frutificar aqui é muito simples a explicação. Emmanuel até fala muito bem no livro Caminho da Luz. Milhares e milhares e milhares de espíritas simpatizantes do Espiritismo da Europa vieram reencarnar no Brasil. Uma boa parte deles franceses, mas de toda a Europa, vieram para o Brasil. Por isso que o Espiritismo hoje é muito forte no Brasil, porque vieram milhares de espíritos para cá, já estavam preparados no Espiritismo. Não é porque brasileiro gosta de Espiritismo, não, porque nós viemos da Europa, já viemos com esse planejamento, né, e ressurgir no Brasil o Espiritismo cristão, no sentido de cristianização das almas. Então nós temos muito trabalho a fazer no Brasil. E outra coisa, o Brasil não cabe a ele só se desenvolver o Espiritismo no Brasil. Nós vamos desenvolver o Espiritismo para o mundo. Essa é a meta que Jesus quer. E no seu entender, como dissemos, o Espiritismo aqui no Brasil é aquele Espiritismo que a espiritualidade desejava que fosse? É por isso que eu falei, processo histórico. Tudo tem seu tempo, não é? Então tem o tempo de nascimento, né? De crescimento e de amadurecimento. Nós tivemos o nascimento, o crescimento e agora a fase de amadurecimento. Então a fase de amadurecimento está no terceiro milênio. Daqui para frente nós temos a fase do conhecimento espírita, que os espíritos falam que nós já entramos nele, mas muito pouco. Nós entramos na fase do fenômeno, da caridade, da assistência social. Agora nós vamos entrar na fase não é da cultura espírita, mas do conhecimento espírita. Para chegar na convicção espírita, para depois nós tivermos uma vivência melhor do espiritismo no movimento espírita, no sentido de conhecimento e vivência, na família e na casa espírita. Para refletir Jesus e Kardec nas consciências, nos corações, nas mentes, beneficiando não só o movimento espírita, mas a sociedade como um todo, encarnada e desencarnada, no sentido de amar, né, respeitando as consciências, mas esclarecendo-as dentro do que o Espiritismo está trazendo para nós. Então o trabalho é enorme, grande. Nós espíritos estamos aqui na Terra, a nossa visão ainda é muito pequena, mas a visão da espiritualidade é muito séria. E nós que somos mais velhos no Espiritismo, mais velho que eu falo não na idade, no tempo. Quem é espírita antes do Espiritismo, o compromisso é maior com o Espiritismo. Porque milhares de espíritos foram preparados para trabalhar com Kardec. Então, esses que eu estou falando, antes do Espiritismo já eram espíritas. Então, o nosso compromisso aqui no Brasil é muito maior. Não só agora, no mundo espiritual, nas próximas encarnações. Né? Então, a gente tem que ser otimista. Eu vejo problemas naturais no movimento espírita, mas nós precisamos trabalhar para diminuir esses problemas. Muito mais no sentido de entrosamento de almas e corações do que realmente de falta de dinheiro, instituições, conhecimento espírita, vivência espírita. Na sua resposta, o senhor disse que o Espiritismo deverá influir na sociedade. Como deverá ser essa influência do Espiritismo na sociedade? Já está ocorrendo isso. O Espiritismo é eminentemente doutrinário e esclarecedor. Começamos com Kardec, Leon Denis, Gabriel Delano, e depois viemos para o Brasil
vários médios, entre eles Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e aí milhares de médios no Brasil, cada um com seu potencial, de líderes espíritas, né, no campo da assistência social, no campo do conhecimento, no campo da divulgação da doutrina, mas a verdade e o conhecimento é muito importante, mas o amor tem que vir em primeiro lugar. Por quê? Porque nós precisamos saber lidar com a cultura espírita. A cultura espírita, antes de tudo, é para o espírito, depois para o povo. Uma mensagem mais leve para o povo, uma mensagem mais profunda para nós espíritas. Isso aí é pedagogia, né? Então a cultura espírita realmente é para nós. E para o povo, aquilo que eles podem compreender através da rádio. Os programas radiofônicos, programas de televisão. Nós não podemos levar um espiritismo aprofundado para a mente popular. E como é que o senhor vê a atuação do espírita na área da assistência social? É muito linda. Se a gente for lembrar, lá na época de Bezerra de Menezes, Dias da Cruz, lá no Rio de Janeiro, e Euriba Sanu, no século XIX, XX, lembrar Caiba Schutel, grandes expoentes do espiritismo, trabalhando principalmente na assistência social, isso contribuiu muito para a aceitação do espiritismo na sociedade e nos corações de milhares de pessoas que foram para o mundo espiritual e viraram espíritas, porque é um processo histórico, é um processo de desenvolvimento. Então nós estamos chegando a hora que nós não podemos abandonar a assistência social de maneira alguma, mas nos meus estudos nós precisamos cristianizar, evangelizar a assistência social. Nós não podemos ficar só com o movimento material, financeiro, intelectual, tem que ser puramente material aos corpos. Nós precisamos nos preparar para assistir melhor a alma humana, com conhecimento e vivência do amor, na sua melhor essência que Jesus nos ensinou. É um grande desafio para nós espíritas no terceiro milênio. Com relação ao seu seminário, Construindo o Afeto na Vivência Familiar, o que o senhor pode nos dizer a esse respeito? Esse tema é baseado no livro de um médium lá de Belo Horizonte, Vanderlei de Oliveira. O espírito que escreveu por ele chama-se Hermance de Faux. A Hermance de Faux é um espírito feminino. Aos 15 anos ajudou Kardec a responder perguntas dos espíritos na sua segunda fase. Então foi uma grande ajudante de Kardec, ela e o pai dela. E escreveu um livro, né, Laços de Afeto. E lá nós inspiramos montar um estudo. Falamos com uma linguagem um pouco diferente, mas no fundo é o amor, é a fraternidade, é a caridade, através do afeto que nós estamos precisando desenvolver muito também no movimento espírita. Nós temos muito relacionamento e pouco afeto. Não é esse afeto teatralizado, mecanizado, não. O afeto que nasce do nosso melhor sentimento, da nossa melhor autenticidade. Né? Então nós precisamos preocupar com o afeto. Nós precisamos ser mais alegres, mais espontâneos, mais comunicativos. Precisamos ser irmãos de todos, comunicar com todos. Não podemos selecionar pessoas, irmãos, para dar afeto, nós precisamos dar afeto a todos. Não adianta nós, espíritas, idolatrar Chico Xavier, o campeão do afeto, se nós não imitá-lo na vivência, no relacionamento, na nossa vivência nas casas espíritas e no movimento espírita. Jesus é o grande campeão do afeto, é o grande mestre do afeto. Comunicava com todos, né? Jesus chegava muitas vezes a chorar junto com as pessoas. Nós não vamos ter essa capacidade, mas nós temos essa capacidade nós precisamos nos emocionar com sentimentos de alegria, de espontaneidade, de satisfação com todos. Nós precisamos cumprimentar a tudo e a todos, valorizar todos, dar o nosso sentimento, bondade, de amor, de cordialidade, de cortesia, de gentileza, várias virtudes, as nossas tarefas, nossas atividades, assistenciais doutrinárias, reuniões públicas. Nós precisamos, como se diz Paulo, né? Viver em espírito. O senhor acaba de citar um personagem que é muito caro a todos nós, os espíritas. Como foi o trabalho de Chico Xavier em Uberaba
E qual a consequência desse trabalho para o movimento espírita? Nós estamos muito longe de avaliar o trabalho de Francisco Cândido Xavier, o médico Chico Xavier, para, não só para Uberaba, para Minas, para o Brasil, para o mundo. Inegavelmente, a presença de Chico Xavier de 1959 para cá em Uberaba beneficiou muito o movimento espírita de Uberaba e do Triângulo Mineiro, inegavelmente. Mas, simultaneamente, desenvolveu muito o movimento espírita de Minas Gerais e do Brasil. O Xavier não foi um simples médium, um simples cristão, um grande espírita, não, foi muito mais que isso. Foi um grande líder espírita. E Chico Xavier queria transformar cada pessoa num dínamo de trabalho, de amor, onde ele estivesse. Chico Xavier não só grafava livros, autografava livros, conversava com as pessoas. Ele fazia com que todas as pessoas transformassem as suas vidas, trabalhando dentro das suas condições por um mundo melhor. Ou seja, na assistência social, na mediunidade, nos estudos, né, na difusão da doutrina espírita, na criação de instituições de assistência, casa espírita, casa de sopa e editoras espíritas. O Chico, conversando com as pessoas, mobilizou o Brasil para o espírito, na surdina. Além da televisão, rádio e livro, conversando com as pessoas, Chico trabalhou o Brasil para o espiritismo. Agora há pouco o senhor disse que o estudo espírita precisava ser melhor incentivado nas instituições. E esta obra de André Luiz, de Emmanuel, qual é a importância dessa obra para o conhecimento espírita? Toda boa obra merece um bom planejamento. A obra de Chico Xavier, acontecer na Terra, houve um grande planejamento. Quanto mais poderoso é o espírito, maior é o planejamento. Para mim, Emmanuel é um grande evangelizador. Há 2.000 anos que conhece o Evangelho e está vivendo o Evangelho, estudando o Evangelho até hoje, procurando divulgar. André Luiz é um espírito de muita cultura que aceitou a programação espiritual e ser o intérprete de espírito mais sábio do que ele. Então, as obras de André Luiz sofreram a interferência de sábios espíritos que colaboraram com o André Luiz para ele montar os livros. Cerca de 15, 16 elevados, de muita elevação espiritual, moral, intelectual, sabedoria, colaborou com o André Luiz no planejamento e formação dessas obras. É por isso que essas obras são muito respeitadas, admiradas e até, muitas vezes, até negadas, porque ela interfere muito no campo do conhecimento da ciência. São obras que estão para ser estudadas ainda e ser conhecidas. Nós lemos. Essas obras foram lidas, mas muito pouco estudadas, muito pouco assimiladas. Tanto no campo do Evangelho, no campo da doutrina. Então nós temos que estudar Kardec, Chico, Divaldo e outras obras. Kardec em primeiro lugar. Logo em seguida, Divaldo, Chico e as outras obras. E a gente fala de Chico porque Chico é o grande campeão do livro espírita, né? É o que mais psicografou obras de muito fundamento para nós, né? Então nós precisamos, sem fanatismo, sem idolatria, valorizar Jesus, Kardec, Chico e os outros médios. Estudar com muito amor, com muito carinho, transformar o centro espírita numa escola. Todos estudam, onde todos aprendem, onde todos ensinam, e onde todos também sentam para ouvir. Na casa espírita, o mestre é Jesus e Kardec. Nós todos somos aprendidos. Professor, como o senhor está vendo a situação da família na atualidade como agência educadora? A família está sofrendo abalos profundos. Ou melhor, o espírito está sofrendo. Então isso reflete na sociedade. Esses abalos começam na família. Nas funções de pai, de mãe, né? De avô, de avó, de educação também. Não é bem que os pais estão desleixados, não. É porque a avalanche das interferências são tão grandes que aquela tranquilidade de alguns decênios atrás não existe mais. De 40, 50 anos atrás, não existe mais. As interferências, tanto dos meios de comunicação do mundo e também do plano espiritual.
nós temos que ver com muita compreensão, muita compaixão os lares da sociedade, principalmente os lares espíritas, estudar mais doutrina espírita e levar uma melhor mensagem mais profunda para a família, para os jovens que vão ser pais, para os casais que não têm filhos, para os casais que têm filhos, para os casais que já têm filhos jovens, para os casais que já têm filhos casados, para todos, até para os velhos, preparados para amanhã serem melhores pais, em 70, 80 anos e não parar de estudar. Porque no mundo espiritual não é muito fácil, não. No mundo espiritual estudar não é fácil, não é para qualquer um, não. Aqui na Terra é mais fácil estudar espiritismo que no além. É sério, hein? É muito sério. Aqui nós temos mais centro espírita do que no além. Os espíritos estão muito enganados. Então nós temos que valorizar as casas espíritas, os dirigentes das casas espíritas, do movimento, tem que ter mais carinho com a casa espírita. Nós precisamos, além da assistência social que nós já temos, da tarefa que nós temos que desenvolver melhores estudos. Quando eu falo melhores estudos, eu não falo assim transformar a casa espírita numa faculdade, não. Grupo de estudo melhores, mais fraternos, mais irmãos. Todos podem ter a sua colaboração, a sua participação, desde os analfabetos aos intelectuais. Na casa espírita, todos dando a sua contribuição e ajudando uns aos outros, dando as mãos. O centro espírita não pode ser uma faculdade, tem que ser uma grande escola, mas não uma faculdade. O que é faculdade? Onde tem alguns professores ensinando. Espiritismo, eu não aceito isso. Não, onde tem todo mundo ensinando. Todo mundo dá a sua colaboração. Dos mais humildes aos mais intelectualizados. Todo tem essa oportunidade. Não é só intelectuais que têm direito de falar na casa espírita. Se os centros espíritas mais humildes não vão ter oportunidade. Além de Kardec, nós temos que ter Cristo no coração. O senhor falando de construção do afeto e falando da importância da família, como o senhor vê essa tendência ao isolamento que a própria internet propicia? Não, a televisão está em primeiro lugar. Só que a internet está na mídia, está na imprensa, né? A imprensa hoje não vive sem internet mais, né? Os meios de comunicação estão aí e como não tem censura para eles, então eles noticiam tudo e tem que noticiar tudo. Mas todo meio cultural hoje é materialista. A novela é materialista, o teatro é materialista, o livro escolar é materialista, as faculdades são materialistas. Em que sentido? Não estou falando mal do materialismo, estou dizendo assim que o materialismo não tem caráter, não tem moral. Nós espíritas temos a moral cristã. Temos compromisso com a consciência, com o coração, que a ciência não tem. Então nós temos que estudar espiritismo, usando a razão e usando o coração, para levar uma mensagem esclarecedora e evangelizada, pela palavra e pelos atos, à família. Nós precisamos ajudar os pais de Franca a melhor educar seus filhos. Antes de ter filhos, eles já têm que ter uma mente preparada para educar os filhos. Entende? Felipe, não é fácil, não. Preparar nossos jovens para ser melhores pais, melhores mães, não no sentido intelectual, no sentido cristão. No sentido de evangelizador, no sentido moralizador, que é uma palavra muito usada por Allan Kardec. Nesse sentido, não é intelectual. Não basta conhecer espiritismo, eu acho muito pouco. Só conhecer a doutrina espírita é muito pouco. Nós precisamos viver o Cristo, viver o Evangelho, praticar o Evangelho. Então, na mente e no coração, preparar nossos jovens para ser melhores pais, melhores mães, no sentido de educadores. Quer dizer, é uma tarefa muito grande pela frente. Então, as casas espíritas não estão preparadas para isso. Elas estão preparadas para ensinar a doutrina espírita, mas não prepararam para a vivência evangélica cristã na família, porque os meios de comunicação, a influência negativa é muito poderosa. E nós não podemos tolerar, nós não vamos proibir a família espírita de usar televisão, rádio, de maneira alguma, mas é que nós precisamos inundar a mente do espírito de espiritismo. Então compete a casa espírita. As tarefas da casa espírita são muito grandes no terceiro milênio. O que é terceiro milênio? 2100, 2200, 2300, 2500, 2800, é enorme, certo? A visão espírita. Então nós temos que começar agora, com todo otimismo, respeito profundo a todas as religiões,
Mas nós precisamos trabalhar mais. A criança ir no centro espírita receber mensagem doutrinária de 1 hora por semana, eu acho muito pouco. E esquecendo os pais, o material que nós já temos para a mente dos pais é muito grande. No campo da família, no campo da missão dos pais, ser pai, ser mãe, o material é enorme. Então nós temos que criar equipe para falar desses assuntos. Não basta só ser pai e ser mãe, porque nossos filhos são espíritos velhos. O corpo é novinho, mas o espírito tem séculos, tem milênios, como nós também somos. Então nós estamos repetindo experiências seculares, por exemplo, suicídio, nós estamos repetindo, criminalidade, desonestidade, infidelidade conjugal, separação, ciúme, inveja, racismo, preconceito, nós estamos repetindo há milhares de anos, para não falar outros problemas. Então essa rotina de trevas é que nós precisamos trabalhar para vencer. Podemos trabalhar a criança 1h30 por semana. É muito pouco, não é nada. Para mim, eu não considero nada. Ficar satisfeito e achar que isso é educação espírita. Não é. Isso é instrução espírita. Nós levar um material, trabalhar a mente da criança para ser jovem. O jovem para ser cidadão e ser pai e mãe. Porque ele fatalmente vai ser pai e mãe. No sentido cristianizador, é a nossa grande meta. Para nós, espíritos do Brasil inteiro. Cada um dando sua contribuição. Evangelizador, expositores, dirigentes, professores espíritas, assistentes sociais, todos nós temos que ter uma visão ampla, cósmica, física e espiritual. Não podemos ter uma visão acanhada mais. Então, a evangelização é santa. É a entrada da criança no centro espírita, mas não é a educação em si. Porque a criança tem 24 horas por dia. Onde ela está? Onde essa criança está? E onde ela está recebendo influência profunda. Onde está a criança espírita? Na escola, na creche, no lar, na família. Então, precisamos trabalhar mais. Eu não vim falar de família dessa vez, mas eu não consigo ficar sem falar de família que você mesmo me perguntou. Vai ter que fazer uma revolução muito grande no movimento espírita, no departamento de infância e juventude, que vai chegar até na férias. Se hoje não fizerem, daqui a 50 anos vão fazer. Se não fizer uma revolução agora, daqui a 10, 20 anos, daqui a 50 anos vai fazer, porque nós todos vamos desencarnar, a turma nova que vier vai fazer. Se nós não quisermos. Se nós ficar só no intelectualismo aí, preocupar só com aulinhas pequenininhas para criança e largar a família espírita, não tratar desses assuntos profundos dentro do lar, eu sei que daqui a 50 anos eu vou reencarnar, com outros milhares eu vou fazer. Porque o espiritismo precisa de progresso, não pode ficar estanque, estacionado, ele é dinâmico. Quem falou isso foi Herculano Pires. Professor Walter, mudando um pouquinho de assunto, nós gostaríamos de perguntar como o senhor está vendo a prática mediúnica no centro espírita na atualidade? A mediunidade é velha, é tão velha quanto nós mesmos. A mediunidade começou lá na pré-história, lá nas cavernas. O homem primitivo já era médium. O livro Evolução em Dois Mundos mostra perfeitamente isso. Nossos irmãos indígenas no Brasil são altamente espiritualistas. Não é por fascinação, não, porque os espíritos, como digo com eles, coitadinhos, estão lá nas selvas, abandonados. Então, a espiritualidade protege eles perfeitamente. Certo? Com muito carinho, conversa com eles no mundo espiritual, com as almas. Então, eles têm uma vivência mediúnica muito comum. Certo? Então, a mediunidade está conosco aí em todo o processo histórico. Agora, o Espiritismo vem ensinar cientificamente o que é mediunidade. Não é só o espírito não. Nós precisamos entender de perispírito, entender de mente. Certo? A mente é mais importante que o perispírito. O perispírito é muito importante na comunicação, mas a mente está acima. O perispírito é uma ferramenta da mente, a mente que estão se comunicando. As pessoas nascem médias, mas com faculdades mediúnicas. Outras não nascem, mas todos nós somos médios, porque todos nós estamos em profunda conexão mental com os espíritos, de acordo com o nosso campo, nosso nível mental, nosso sentimento, nosso caráter. E isso não é só os espíritos, é o mundo inteiro. Então as mentes fracas estão submetidas à influenciação espiritual inferior de todas as religiões, né? Os espíritos vingadores, perversos, viciados, hoje estão comunicando mais com a Terra, não em trabalho mediúnico, em qualquer lugar, porque as mentes estão mais abertas no mundo espiritual. Então a mediunidade hoje é muito comum na sociedade, em todos os lares hoje.
Nós estamos em profunda conexão mais com o mundo espiritual. Nós hoje precisamos ter escola de médium na Casa Espírita. Precisamos estudar mediunidade com mais seriedade. Certo? Nós temos muito bons livros, depois de Kardec, para serem estudados. Certo? Nós precisamos montar equipes para parar nossos médiums da Casa Espírita, antigos e novos, mais profundos, curso mais leve, para nossos irmãos. Nós estamos muito ricos, então a mediunidade para nós é pacífica. Agora não podemos mais criar trabalhos mediúnicos sem estudo. 90% das casas espíritas têm trabalhos mediúnicos, passes, curas, tratamento espiritual, mas não tem estudo regular de espiritismo, campo da mediunidade, com bons expositores, bons instrutores. É um grande desafio também. É inadmissível exercer mediunidade sem conhecer doutrina espírita, sem conhecer mediunidade. É você pilotar um avião de olhos vendados. Você já não é piloto, então pilotando um avião que você não conhece. Então essa é a mediunidade. Porque nós estamos em profunda conexão com o mundo espiritual, nós não sabemos lidar nem conosco mesmo. Deixamos o microfone à disposição do professor Walter Barcelos, agradecendo a presença dele, que veio de Uberaba até Franca, para suas sentidos. Eu agradeço ao nosso irmão Felipe Solamão, que nos convidou para esse encontro. Agradecemos a oportunidade que nos deu, agradecemos o convite e que nós possamos ser muito felizes no contato com nossos irmãos nesses estudos doutrinários e fraternos. Muito obrigado a todos. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador, Televendas 16-3707-2870, Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Ouvintes, já será no próximo sábado a apresentação em Franca da peça Há 2000 anos, baseada no romance de Emanuel pela psicografia do Chico Xavier. Já dissemos aqui e repetimos que devemos nos empenhar para lotar o Teatro Municipal José Cirino Goulart, porque trata-se de uma realização teatral de grande envergadura, com repetidas apresentações até em palcos do exterior, como Roma, Itália, Maputo, capital de Moçambique. A promoção é do Instituto Arte e Vida, que traz a Franca o grupo teatral da Fundação Caminho, Verdade e Vida de Belo Horizonte, Minas Gerais. Há 2000 anos tem a duração de 2 horas e 15 minutos e terá 2 apresentações no mesmo dia, às 16 horas e às 20 horas do sábado. Já que o objetivo da Fundação Caminho, Verdade e Vida é promover o Evangelho revivecido na doutrina espírita,
não haverá cobrança de entrada. Pede-se que adquiram ingresso mediante a troca de alimentos não perecíveis. Os ingressos podem ser trocados na Casa Guanabara, Avenida Ismael Alonso, 2015, ali nos arredores do Hospital Regional. E o fruto dessa arrecadação será destinado ao lar de Ofélia e ao lar de Ismália. Sugere-se 1 quilo de café ou açúcar. A direção do texto é de Berenice Neide Brandão Andrade. O jornal A Nova Era, já fundido no Boletim Espírita, mas com o nome Era, circula já na sua primeira edição depois de assumido pelo Idefran. Agora conta com 16 páginas e sua tiragem, aumentada pelos 3.000 exemplares, além de enriquecida pela agregação de todos os articulistas que já vinham prestigiando ambos os periódicos. Parabéns a ambas as instituições que decidiram pela feliz solução, já que a Fundação Allan Kardec se volta com redobrado esforço para a manutenção da sua especialidade, voltada para o hospital psiquiátrico. 11º Fórum da Arte Espírita. O Instituto Arte e Vida e a Abrarte, Associação Brasileira dos Artistas Espíritas, realizarão no dia 19 e 22 desse mês o 11º Fórum da Arte Espírita, sob a responsabilidade do Instituto Arte e Vida. O evento terá como sede a cidade de Franca e como locais o Teatro da Fundação Espírita Judas Iscariotes e a Unidade 2 da Escola Pestalozzi. A abertura estará a cargo de Sandro Luiz Fernando, presidente da USE local. Falemos ainda da 44ª Semana Regional Espírita, promoção da USE Regional de Franca, que envolverá todas as casas espíritas adesas, portanto, de toda a região. Empenha-se de que todos os senhores diretores das instituições adesas se disponham a participar, tendo em vista a importância da troca de conhecimentos e a confraternização que o evento representa. O evento dar-se-á no próximo mês de julho, mas é de todo conveniente começarmos a movimentar no sentido de sua realização, dada a sua elevada importância. Nós aqui saudamos também a nossa cidade de Pedro Leopoldo, quando Sebastião Leroy, o Tião, ele narra como foi psicografado o livro há 2.000 anos. Tião e Chico saíam e vinham do Centro Luiz Gonzaga. E um papo claramente cada vez grande. Após esse momento, o Chico dava uma meia-noite e aí o Chico voltava a psicografar. Então o livro foi psicografado durante o período noturno. Isso durou seguramente 1 ano. Saudamos aqui o Tião Leroy pelo seu grande trabalho, a Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, fundada pelo nosso querido José Paulo Virgílio. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem transmitida aos seus familiares queridos através da fotografia de Chico Xavier pelo espírito de Rosângela, que refere-se aos seus queridos com um profundo sentimento de proximidade, posto que pôde, segundo ela, abraçar a todos. Fala com sua mãe de maneira a consolá-la, assim como aos demais que lhe são queridos. Detalha as circunstâncias do acidente que arrebatou seu corpo físico e se diz alegre pela naturalidade e espontaneidade com que se relaciona com os que lhe são caros. Mas o que mais a emocionou foi o encontro com Eurípides Barçanufo. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho. Querida mamãe, peço com seu carinho me abençoe. Isso parece um sonho na realidade. Estou aqui com vocês como se aí permanecesse. Eu mesmo estou quase encantada
pois alguma coisa que ainda não sei compreender está separando a nossa percepção. Se disser que já abracei a todos aqui, não entenderão o que eu digo. Se me disserem que não estou dizendo a verdade, não perceberei por minha vez o que pensam. Mãezinha, não chore mais. Peço isso mesmo ao papai, à Heloísa, aos nossos. Por que haveria de desaparecer se a morte é apenas uma mudança? Com isso não quero dizer que não sofri ou que ainda não sofro. Mas é preciso levantar-nos, reanimarmos, continuar a vida com Deus, que nos permite viver e trabalhar para merecer a felicidade que procuramos. Todos os nossos estão em meu carinho. Tomásia, Célia, Roberto, Heloísa, todos. Gostaria de falar muito, falar de tudo, mamãe, especialmente para consolá-la, mas não posso ainda. Estou dirigida para não ficar divagando. As lágrimas de alegria me correm dos olhos. São lágrimas de muita esperança e coragem também. A dor passou, a provação ficou para trás, assim como a noite, quando o dia amanhece. Agradeço tudo o que fizeram e fazem ainda por mim, mas rogo particularmente para que não me lastimem. Tudo devia acontecer como naquela tarde em que me consagrei inteiramente à prece. Quase adivinhava que a despedida estava próxima. Era o coração apertado sem motivo, um sofrimento sem razão, de que realmente queria me libertar. Aguardava o nosso Miguel com alegria. Estávamos atravessando um período de estudo mais completo um do outro. Desejávamos assumir compromisso um com o outro, se a certeza de que tudo daria certo entre nós para a formação do casamento e do lar. Confesso que ele esperou pacientemente a minha decisão. Demorei-me em Belo Horizonte pensando. Cheguei à conclusão, depois das minhas observações e experiências, que encontraria nele um companheiro e um amigo fiel. Regressei a Sacramento decidida, mamãe, a aceitar o futuro que ele me prometia. Digo isso porque ele continuará e confirmará a verdade do que eu estou dizendo. À espera por ele, orei muito. A senhora sabe, sua filha sempre foi responsável. Casar para mim não era só a felicidade de um encontro no plano físico. Era a vida, o amor, o trabalho e a família que a senhora e meu pai nos ensinaram a aceitar com a linguagem do exemplo. Saí de casa meditando isso. Parei o carro e orei junto ao cruzeiro, fitando o céu. Deus me desse o que fosse justo. Deus me conduzisse pelo caminho certo. Em prece, voltei ao automóvel, procurando distrair-me. No entanto, divagando, deixei-me que a velocidade aumentasse. Para mim, não era muita. Habituara-me com o volante, como quem se acostuma a conviver com um animal fiel. Entretanto, querendo mudar o rumo dos meus próprios pensamentos, procurei um cigarro. E quando manejava o cinzeiro, não sei ainda porquê, manobra imperfeita, o automóvel capotou, atirando-me à distância. Nada mais vi, porque um sonho esquisito me tomou a cabeça, por mais que buscasse reagir, gritando por socorro. Então, mãezinha, sem saber quanto tempo gastei para isso, sonhei que amigos me rodeavam. Eram tia Amália, a tia Mariquinha, a irmã do seu Eurípedes, que me abraçavam, e depois delas, um rapaz me tomou o braço. Você não me conhece, Rô?
A voz dele era nossa, tão nossa, que mesmo em sonho me assustei. Pois é, querida irmã, eu sou o Tomé, que já cresci assim tanto. Fiquei feliz naquela situação em que me parecia sonho, e desejei despertar para dizer em casa o que eu via e ouvia. Até que prometi a mim próprio recordar e recordar para não esquecer quando acordasse. Estava cansada e tive medo, porque reconheci que os amigos, junto de mim, estavam em nossa lembrança e não eram mais da nossa vida do dia a dia. Eram mortos, pensei, e embora confortada, queria voltar ao corpo e à nossa casa. Tia Amália, aquela mesma criatura boa de minha meninice, me abraçou quase a me carregar e me levou com Tomé e os outros, pois eram muitos os amigos presentes à nossa casa. Dizer à senhora o que senti quando me vi em duplicata, não posso nem tentar. Muitas vezes havia refletido na morte, mas a morte era assim tão rápida. Quis gritar e chorar, porque estimaria conversar com a família. Em pranto, notei que veio alguém até onde me achava, alguém que reconheci sem palavras. Os retratos dele haviam implantado ele próprio em meu coração. Era seu Eurípides, que me abraçou e reconfortou-me, dizendo que a lei fora cumprida e que não me faltaria o descanso para o refazimento, nem a paz de que necessitava para refazer-me. Dormi então longamente, porque não vi mais nada. Reconheci a morte do corpo sem sofrimento e sem aflição. Desde o momento em que me reconheci de novo, estou numa escola-hospital, reaprendendo a orientar-me. Já fui à nossa casa muitas vezes e agradeço as preces de todos, com as quais me ajudam a reabilitar-me mais depressa em meu corpo espiritual. Imagine, mamãe. Quero escrever muito, mas as forças não dão. Peço ainda aos benfeitores me ajudem, sustentando-me ainda alguns momentos. Quero pedir-lhe para não guiar carro por enquanto e para não pegar no volante até que já esteja refeita. Saiba que estamos ligadas ainda. Rogo, mamãe, não guie carro nos tempos próximos e peça por mim ao Miguel não ficar pensando em acidente com ele, como se estivesse inconscientemente a provocá-lo. Ele precisa viver e viver muito. Quando eu puder, auxiliarei a ele no encontro da moça, que o fará muito mais feliz do que eu. Se fosse eu aquela que devesse compartilhar-lhe a vida pela bênção de Deus. Deus e o tempo nos auxiliarão, se não deixarmos de contar com Deus e com o tempo. Rogo a Célia dizer aos nossos amigos de Belo Horizonte para que não se aflijam por mim. Tudo foi simples, embora mais doloroso para os meus familiares queridos que para mim própria. Estou bem. Saudade é plantação da vida em qualquer lugar, mas a saudade é boa, mãezinha, quando fazemos dela paz e esperança. Mamãe, ajude também por mim nas obras de amor ao próximo em sacramento. Sei que a senhora fará como sempre a sua parte e que fará agora por mim a tarefa que desejo tanto empreender e realizar por seu carinho e por suas mãos. Não desejo afastar-me muito da nossa vida e de nosso amor. Mas aqui me dizem que para isso é preciso encontrar serviço do bem na terra e alguém que conosco nos auxilie a fazê-lo. Mamãe, guarde-me no seu coração e vamos nós duas abraçar as crianças necessitadas, auxiliando-as como pudermos. Abraços à senhora e ao papai, com a nossa querida Heloísa e com todos de casa.
Rogo a Célia beijar a Sandra por mim. Não posso escrever mais. Mamãe, receba com todo o meu carinho e respeito, confiança e ternura, o coração reconhecido de sua filha, Rosângela. Ouvintes, é hora de pergunta e resposta. Hoje, quem vai ouvir a resposta à sua pergunta é a nossa prezada ouvinte Jandira Marques, da Vila Europa. Ela endereçou à equipe do Idefran a seguinte pergunta, precedida de breve comentário. Fui vencida pelos conselhos de familiares e amigos e me inicio na doutrina espírita. Mas confesso que o que mais me move nesse sentido é o problema que carrego comigo e que considero muito grave. Sou exageradamente voltada para mim mesma, tenho excessivo sentimento de posse, o que me causa dificuldade no relacionamento com as pessoas, dificuldade de amar. E que agora, nesta altura da minha idade, talvez melhorada, por força das experiências que a vida me impõe, me convenci de que tenho que me mudar. Eu gostaria de saber dos senhores o que é auto-amor, o que é egoísmo, se uma coisa se confunde com a outra, e o que fazer para livrar-me desse mal que só agora vejo que é tão grave. Vamos ouvir, prezada ouvinte, a resposta de Divaldo Pereira Franco e constante de uma série de CDs denominada Divaldo Responde. Quando nós falamos sobre o auto-amor, as pessoas menos avisadas confundem com egoísmo. O egoísmo é querer coisas para si, querer pessoas para si, sem nenhum mecanismo de evolução. O auto-amor é um despertar da consciência para eleger o melhor para si, não se tornando uma posse, mas uma proposta evolutiva. Quando o indivíduo se auto-ama, ele trabalha pelo seu aprimoramento moral. Ele estuda, ele cresce intelectual, moralmente, desenvolve-se socialmente, evita os vícios. Isso é auto-amar-se. Os indivíduos egoístas não se amam. Eles amam a posse. Gostam das coisas e das pessoas para atender às suas paixões e necessidades desequilibradas. Daí o auto-amor é um mecanismo de evolução. Nós podemos constatar isso na proposta triangular de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se ama a si mesmo. Quem não se ama, não ama a ninguém. Porque se eu não cuido de mim, que me conheço, se eu não trabalho pelo meu engrandecimento moral, como eu poderei amar a outrem? Em verdade, eu não amarei a outrem. Eu terei paixões, eu terei interesses, eu desejarei. Por isso que, nesse decantado amar e não ser correspondido, está embutido o egoísmo. Porque a pessoa não deseja amar, deseja negociar o amor. Eu amo você e você não me paga. No auto-amor, nós, é claro, ficamos gratificados quando temos resposta. Mas não é fundamental. A nossa felicidade é ver a pessoa amada feliz, se não com a gente e com quem for vê-la feliz. É o amor não egoísta. Porque no egoísmo, desejamos que o seja feliz conosco, sob nossos caprichos. Por isso o auto-amor é de grande importância.
trabalharmos este ângulo da nossa individualidade para mudarmos o comportamento. Quando eu planto uma couve, eu espero colhê-la dentro de 2 meses. Quando eu planto uma mangueira, eu não sei quando vou colhê-la. Mas o importante é plantá-la. Não importa quem venha colher as mangas mais tarde. Porquanto, se eu assim fizer e deixar, alguém também terá plantado adiante e deixará. Provavelmente eu não colherei na árvore que plantei, mas colherei noutra que eu encontrarei pelo caminho. O alto amor é semeadura. Nós vamos espalhando. E a vida vai nos dando a grande alegria de ser semeador. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Você pode também formular a sua pergunta no horário comercial pelo telefone 16 3721 8282 ou utilizando o e-mail idefran@idefran.com.br. A palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Com esta advertência do espírito Meimei, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.